Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Muito obrigado aí pelas informações, para você programar o seu final de semana numa boa. 7h25, e Joinville recebe neste domingo um grande evento cultural. O Grupo Apuro vai reunir mais de 20 artistas aqui da cidade. Eles irão compartilhar, os talentos em diversas apresentações. E nós estamos aqui recebendo na bancada do nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan os organizadores do Sarau, Coletivo Cultural, o Ricardo Ledux, e também o Anclay Lima. Bom dia, pessoal, bem-vindos, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E com vocês, tudo certo? Tudo certo. Vamos falar de cultura, de coisa boa aí pro final de semana. Queria que você explicasse, começando aí pelo Ricardo. Ricardo, como é que surgiu essa ideia do Sarau? Quem são os artistas que participam, hein? Então, partiu do Zaya Freire, até onde eu lembro, que é o artista que começou a movimentar isso como um movimento de artistas da cidade. Isso depois da pandemia, Enfim, não tinha acabado ainda a pandemia, mas a gente já estava se falando nesse tempo. E ele propôs, trouxe um manifesto onde a gente pudesse estar tratando sobre cultura, as nossas dificuldades como artistas, tanto da música quanto da literatura, das artes visuais, teatro, enfim, as diversas vertentes da arte, as diversas linguagens. E daí surgiu a ideia desse coletivo, que hoje eu não sei ao certo quantos artistas tem, mas eu acredito que mais de 30, Por aí, E está entrando novos artistas também. E a ideia é esse fomento, porque falta espaços de cultura onde a gente possa mostrar trabalhos autorais, Por exemplo, eu sou um artista que tem 10 anos de carreira, sou músico, compositor, e às vezes eu tenho que criar meus próprios eventos para poder ter um evento cultural com músicas autorais, composições minhas, Então acaba que esse espaço é uma grande mostra de vários artistas da cidade de várias linguagens. Muito bem. No grupo são 63 participantes. Assim. Bom número, É um ótimo número. Anclay, já te conheço já de antiga, Enfim, dos tempos antigos, e também conheço o Ricardo. O Ricardo é um amante, é um apaixonado pela cultura, Ricardo? Já desde a época de ginásio da escola já. E como você comentou, muitas vezes falta aquele espaço para que o artista possa ir lá e mostrar o seu trabalho, E como é que vai funcionar a questão dos espaços, aonde vão acontecer essas apresentações? Então, esse já é a segunda edição, A primeira edição a gente fez ela mais para os artistas mesmo, para a gente se conhecer, teve todo um processo. Então ele vai acontecer essa segunda edição no Espaço AZ, na Rua Tijucas 401, aqui no centro de Joinville. Agora nesse dia 25 de junho, domingo, das 15 às 20 horas. A entrada é gratuita ao público, então quem quiser conferir, conhecer os trabalhos de muitos artistas que nem têm reconhecimento na cidade ainda, Então vai estar lá disponível para esse aperitivo, porque cada um vai tocar 7 minutos, vai ter apresentações curtinhas, assim, Então vai ser nesse esquema. Só como referência, o Espaço AZ fica pertinho do Museu do Sambaqui, assim, para se localizar mais fácil. Muito bem. O Ricardo até comentou o seguinte, Você é artista já, há mais de 10 anos. Você ergueu aquela gurizada na Feira do Livro lá num espetáculo muito bonito mesmo. O Isaías Freire é um artista que, vocês me corrigem se eu estiver errado, despontou agora na pandemia. Eu acho que até a primeira obra foi lançada ali. Na verdade, a carreira dele já tem mais tempo, Só que ele começou a mostrar o trabalho autoral dele mesmo, recente. Depois foi na 2020 ali, que ele começou a lançar. Logo após a pandemia, Isso, começou a ter uma aceitação muito grande assim no Spotify, nessas plataformas de streaming, enfim. E é um cara que já compõe já mais de 10. Eu, na verdade, eu tenho, se for contar tudo, dá 25 anos de carreira. Que eu tive bandas de rock lá na década de eu sou do século passado ainda, de 1998, eu comecei com a minha primeira banda. Aí teve uma banda, depois fui para outra. Então minha carreira já é longa, Nesse período também trabalhei em alguns instrumentos de cultura da cidade, e até em Jaraguá do Sul. Trabalhei um tempo lá também no Sesc. Certo. O Anclay também, tem essa vivência com a arte, com a cultura, Tem inclusive filho lá no Musicário. Isso, meu filho toca lá na Musicário. Tá no Musicário, a gente acompanhou uma grande apresentação ontem, muito bonita. Muito bonito. Como é que Joinville respira essa questão da arte, da cultura hoje, Como é que vocês avaliam? A gente sempre tem aquela máxima de que, de fato, precisa de incentivo para os artistas, para a cultura e tudo mais. Por outro lado, a gente vê uma movimentação por aqui, Qual é a avaliação, começando por você, hein, Anclay? Olha, eu percebo hoje, todo mundo fala assim, Joinville não tem nada, mas todo dia praticamente tem um evento cultural, fim de semana sempre tem alguma coisa, muitos dos eventos gratuitos que a população pode chegar.
O que a gente percebe às vezes é que ainda falta um certo público, né? Né, Ricardo? Faz evento e às vezes o público, a gente não está chegando ainda no público. A gente parece que faz o evento para nós mesmos, muitas vezes. Porque parece que fica num ciclo fechado, né? E por isso que a gente faz um evento como esse, né? Que é para abrir para o público. Então, às vezes, as pessoas também, dependendo do lugar, tem pessoas da periferia que não se consideram parte de algumas regiões da cidade. Por exemplo, o centro, né? Tem o cara que vem para o centro, mas não entra no shopping, sabe? Porque não acha que é um espaço para ele. Então, por isso que a gente procura, às vezes, fazer eventos em locais diferentes, né? Primeiro foi no Círculo Operário, que é um local mais acessível no bairro, no Bucarém, né? Agora é esse outro espaço que é mais central, mas a gente também quer descentralizar o negócio, porque o que acontece? As pessoas do Boa Vista, lá do Comás, às vezes não estão sabendo o que está acontecendo aqui, e elas não vêm. E também falta uma formação desse público, né? Eu vejo que falta na base mesmo, dos adolescentes, das crianças, sabe? Então, eu sou professor de musicalização e eu percebo muito isso, né? E os pais não têm a cultura de levar o final de semana o filho a uma peça de teatro, mesmo infantil, né? A uma apresentação musical de qualidade. E daí não há um reconhecimento desses artistas. Então a gente fica muito à margem do que a cidade poderia conhecer dos próprios artistas, sabe? Uma valorização da própria cultura local. Não tem isso, assim, sabe? Ô, Ricardo, e você como professor, né, que já está na área já há bastante tempo também, como é que você nota? Está surgindo novos talentos, novas pessoas? Como é que está toda essa questão? Sempre. Na verdade, a Joinville, assim, recebe muita gente de fora e, ao mesmo tempo, tem muitos jovens que estão iniciando carreira agora, sabe? Tanto no teatro, na música, na literatura, enfim, tem uma leva de artistas muito grande na cidade, que esses 60 não representa toda a quantidade de artistas que existem na cidade. A prefeitura está estudando a possibilidade de mudar o SINDEC, né? E a gente sabe que vocês que são da área, enfim, acompanham muito de perto, assim, nessa questão do projeto e tudo mais. Teria que mudar alguma coisa na avaliação de vocês? Eu já ouvi reclamação, inclusive, que está demorando demais, às vezes, para sair os resultados, enfim. O que poderia melhorar em relação ao SINDEC? Qual é a opinião de vocês? O SINDEC, ele é um instrumento ótimo para a cidade, né? Porque ele fomenta... Eu, por exemplo, eu já aprovei 2 projetos lá, fiz, acho que quase comecei um terceiro, mas não deu certo. Então, só que foi criado muitas regras. Por exemplo, eu sou professor. Minha esposa também é professora de arte. Então, ela é do município. Eu não posso estar enviando projetos para o SINDEC porque é como se eu fosse contratado da prefeitura. Eu não posso mandar. Então, por exemplo, eu já não... Desde 2019 eu não consigo mandar mais projeto. É como se fosse nepotismo. Eu não posso mandar. E a minha esposa nem é da área de música, da área de artes visuais, ela nem avalia projeto. Então, assim, criaram-se várias regras e foram impedindo vários... Porque a maioria dos artistas são professores. Sim. Na cidade. Os artistas mais antigos, né? Todos são professores de algum lugar. Ou seja, do espaço privado ou público. E daí isso travou vários projetos. Eu tinha um projeto chamado Reverbera, que quase 10 anos era uma reunião de artistas também, que ficou quase 10 anos na Livraria O Sebo. Eu fiz uma edição com o dinheiro público que eu pude trazer artistas de outras cidades e da cidade própria de Joinville. Hoje eu já não posso mais, entendeu? Por conta de várias regras que criaram esse empecilho. Como se eu fosse funcionário da própria prefeitura. Eu não sou. Né? E aí é a regra do município, né? Não é nem Aldir Blanc, não é nem assim, Paulo eu Gustavo, acho enfim. muito horrível, né? Eu ter que fazer um projeto e colocar um laranja para ser sabe? Eu não posso receber pelo projeto, tem que fazer como se fosse uma doação. E é trabalho, cultura é trabalho. As pessoas não veem como trabalho a área de cultura. Em Joinville tem um sério problema disso. Acho que a gente tem que trabalhar pela caridade. E não é assim que funciona. Né? A gente tem conta para pagar. A gente faz música, mas a gente está lá se dedicando, lá compondo o Ankle, né? Nas coisas dele, e cada um na sua. Só que a gente às vezes não tem grana para bancar aquilo. Então, como é que tu vai dar vazão a um negócio que poderia ser maior sem dinheiro, sem verba? Não dá. Anclay e Ricardo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês reforçassem, né, o convite para domingo. Como é que as pessoas podem participar? Precisa retirar algum ingresso? Tem que fazer alguma inscrição? É só ir direto no local? Não, só chegar domingo, dia 25, a partir das 15 horas, ali no Espaço AZ, então, como eu disse, pertinho do Museu do Sambaqui. Vai ter artistas se apresentando e mostrando a sua arte a tarde toda, até às 8 horas, pelo menos está previsto, né? Então vai ser uma troca constante. Quem chegar, ver umas apresentações, quiser ir, sair, voltar. Então, assim, espaço totalmente aberto, todo mundo convidado. Vai ter alguns comes lá também, para quem quiser, né?
comes e bebes, então é um espaço de compartilhar a arte. E é de graça, né? Reforçar Gratuito, que é exatamente, gratuito, não desculpa. precisa pagar, né? Muito bem. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Vocês são verdadeiros guerreiros, né? Os profissionais da área da cultura. O Sérgio Ogawa, que é diretor, né, e maestro do Musicário, diz o seguinte: às vezes a gente convida as pessoas para um concerto, a pessoa fala, não gosto de concerto, não gosto de música erudita, mas é que não teve a chance de conhecer, não teve a oportunidade. A partir do momento que você conhece, entende, se apaixona, e não quer mais largar a arte e a cultura. Obrigado, tá? A gente que agradece o espaço e muito obrigado, né? Que a gente venha com mais ações aqui para poder falar para vocês sempre. Com boas notícias sempre, né? Obrigado. Obrigado.